vocês? Mais uma semana comigo aqui, ó, professor Tomás, para te dar um suporte em física. Galera, seguinte, essa semana nós vamos falar sobre espelhos planos. Ah, Tomás, eu sei o que é o espelho plano. Beleza, mas agora nós vamos estudar os conceitos físicos por trás disso. Só que antes de você começar esse vídeo aqui, se você não assistiu o vídeo da aula anterior, assista, porque lá tem alguns conceitos importantes para que você entenda os mecanismos que estão sendo abordados aqui, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá. Quando eu falo sobre espelho plano, historicamente, foi analisado o seguinte: eles pegavam uma superfície que ela não era plano perfeitamente, por exemplo, eles conseguiam observar isso nas pratarias, numa colher de prata e tudo mais, e eles observavam que a imagem passava ali e era refletida. Então, para estudar o espelho plano, eles tinham umas certas características, e aí o que aconteceu? Foi com muita calma que aí eles começaram a desenvolver todo esse estudo. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou mostrar as imagens como que eram feitos, para que a gente consiga entender aonde eu quero chegar. Então você vai ver a imagem de um espelho plano e um espelho esférico. Guarda o espelho esférico aí para você ver qual é a característica de um para o outro. Só que a característica central de um espelho plano é a reflexão, que nós já estudamos. E o interessante dessa reflexão é o seguinte: quando eu estou considerando um espelho plano, é que essa reflexão vai acontecer de forma perfeita. Ou seja, o ângulo que esse raio incidente, ou seja, o ângulo que esse raio que vai estar entrando, que vai bater nessa superfície, é o mesmo que quando ele sair da superfície. Então a gente vai considerar a reflexão tanto no espelho plano quanto no espelho esférico. Como você está observando a imagem aí, o ângulo de incidência ele tem que ser igual ao ângulo de refração, ou de reflexão no caso. Na verdade, reflexão, que é o ângulo de saída. E por algum acaso, algum motivo, nós já falamos isso lá atrás. Então, isso não é novo para você. Agora a gente vai ficar massivamente sobre o espelho plano. E acabou a aula. Que isso, Tomás? É só isso? Basicamente é só isso. O que você precisa saber sobre o espelho plano é que o ângulo incidente é o mesmo ângulo que sai. Só que calma, não acabou ainda não. É só foi o conceito inicial. Então, para a gente partir agora, vamos considerar imagens diferentes. Primeiro, vamos considerar um ponto. Ou seja, esse ponto pode ser refletido? Claro que pode, porque ele tem a imagem dele, a essência dele pode ser emitido por uma luz e ser refletido. Então, o que acontece? Se eu pegar um ponto, colocar distante de um espelho, esse ponto vai bater no espelho, né? A imagem desse ponto vai bater no espelho e vai ser refletido. Então você tem uma imagem que vai expressar isso aí, que vai ficar bem claro para você. O que acontece? Como que a gente vai fazer esse tratamento? Então, quando você tem esse ponto, a gente vai chamar o ponto P de P e o espelho E. Então o que acontece? Nós vamos pegar dois feixes quaisquer para a gente fazer essa formação, entender como é que vai funcionar a imagem formada pelo ponto. O ponto é o caminho mais simples de a gente entender o comportamento de um espelho plano, é a formação das imagens. Então o que acontece? Você primeiro pega um feixe, desenha aí e ele reflete na mesma imagem em outro ponto. Aí depois você vai pegar um outro feixe diferente e vai fazer uma reflexão também, de ângulos iguais. Aí o que vai acontecer? Nós vamos fazer a montagem dessa imagem. Como que nós vamos fazer essa montagem, Tomás? Simples. Você vai fazer essa montagem da seguinte maneira. Você vai traçar linhas, a continuação do que foi refletido. Ou seja, se você for observar a imagem aí, você tem então esse raio luminoso, né, o refletido, e você tem as linhas de propagação dela, que seria a continuação dela dentro do espelho. E aí se você tem os dois feixes aí, como você viu a imagem, você vai ter então a junção dessa imagem. Então você vai ter a formação da imagem, que é esse ponto. E o interessante é que para um observador ele só consegue enxergar dentro desse cone aí que você está observando. Então o observador só consegue ter a formação da imagem, no caso nesse ponto aí, se ele estiver dentro desse cone aí de imagem, desse cone dos raios luminosos. Se ele estiver fora, não vai enxergar de jeito nenhum, beleza? Tranquilo até aí? Então, galera, a ideia é o seguinte: eu tenho que ver a reflexão dos raios luminosos
e depois eu venho formando essas imagens a partir da prolongação desses raios, beleza? Então você vai fazer essa prolongação aí. E o que vale chamar a atenção para você é o seguinte, que a distância entre o ponto e o espelho é a mesma distância entre o espelho e a imagem. Então quando eu estou trabalhando com o espelho plano, eu tenho que fazer essa consideração, que as distâncias entre o ponto ou a imagem, o ponto, enfim, entre o ponto e o espelho é a mesma que o ponto e o espelho e a imagem. Ou, se eu pensar, a distância do ponto à imagem formada dentro do espelho é a mesma. E isso é legal porque quando você está de frente para o espelho, você consegue observar, se você tivesse uma régua, você conseguiria observar essas distâncias. Então, mas como é que eu faço isso? Tem um experimento que dá para fazer isso? Tem sim. Tem vários vídeos explicando essas distâncias são iguais, tá bom? Outro ponto aí agora, vamos tentar trabalhar com a formação das imagens de corpos extensos. Agora mudou um pouquinho. Por quê? Porque agora você vai ter que pegar diferentes pontos para fazer a formação da imagem. E aí eu posso pegar, por exemplo, uma letra do alfabeto, alguma coisa. Vamos pegar o mais fácil, que é pegar uma letra do alfabeto, e tentar reproduzir ela dentro do espelho. Então, como que acontece? Para você fazer a formação dessa imagem, você faria da mesma maneira que você fez com um ponto. É claro que daria mais trabalho, porque você teria que pegar vários pontos e fazer ligando esses pontinhos até formar então a devida imagem. Mas na essência é o seguinte, quando eu estou trabalhando com o espelho plano, quando você está fazendo essa formação de imagem lá, você vai ter a imagem invertida. Então, o que você tem na formação de imagens de um objeto e uma imagem? Você tem então essa imagem refletida, que é interessante de você observar, é como se fosse a sua mão de frente para ela mesma. Então você tem a formação da imagem igualzinha isso aí. Tem a mão direita, né, e o espelho como se estivesse aqui no meio. Isso aqui seria a formação. Se você pegar a sua mão aí agora e colocar uma de frente para outra, essa seria a formação no espelho, beleza? Então, basicamente é isso. E dica para você quando você estiver fazendo a análise, né, de formação de imagens. Como que seria a imagem de uma determinada palavra, de determinado objeto extenso, num espelho? Pega, desenha no papel e joga contra a luz. Aí você vai ver ele invertido. Essa é uma dica muito interessante para você fazer essas questões, principalmente questão de vestibular que cobra a formação de imagens aí, tá bom? Agora nós vamos falar sobre o campo visual, que basicamente já deixei bem claro para vocês. O campo visual está associado àquela ideia de seguinte, o observador, ele vai olhar para o espelho e ele vai ver tudo dentro do espelho, se ele estiver dentro do campo visual. E as distâncias do objeto até a imagem formada no espelho tem que ser simétricas, ou seja, do objeto até o espelho é D, do espelho até a imagem é D. E a distância do objeto até a imagem vale 2D. Tá? Simples assim. Eu não preciso me preocupar com isso. Eu preciso saber que a distância do objeto até a imagem é 2 vezes a distância do objeto até o espelho. Simples, beleza? As distâncias são iguais, idênticas. Então essa aí é o que você precisa saber sobre o campo visual do observador. E se eu pensar, por exemplo, em mexer o meu espelho no campo visual, né, o que vai acontecer? Se eu desloco o meu espelho numa distância D, eu vou mexer na minha imagem. Como é que vai se comportar isso? Se eu desloco o meu espelho D, a minha imagem vai andar 2D, porque eu estou deslocando o espelho do objeto. E a distância tem que ser simétrica, tá bom? Então eu vou andar basicamente 2 vezes o que deveria andar. Então isso aí que você precisa saber relacionado ao espelho, ao campo visual atribuído ao observador. Outra coisa muito similar a isso que a gente acabou de falar está se eu, por exemplo, pegar o espelho e rotacionar. Então, quando eu rotaciono, os meus feixes, né, vão ter uma certa perturbação, porque antes ele tinha uma certa orientação, que era o ângulo de incidência, e aí o que vai acontecer se eu rotacionar o espelho? O que vai acontecer com a imagem? Então, simples, se eu tenho um ângulo de incidência alfa ou i, não importa como você queira chamar, a imagem lá, quando você girar o espelho, vai girar o dobro, 2 vezes. Porque você está mexendo na angulação inicial do teu espelho, então ele vai ter que fazer a conformidade
para que aquilo ali esteja tudo simétrico. A ideia do espelho que você tem que pensar é o seguinte, em simetria. Então se você está... Mas Tomás, está andando dobro. Sim, porque ele vai conformar aquilo que foi deslocado. Antes era alfa, então para corrigir aquilo lá ele vai ter que dar 2 alfa, ou 2i, o que você pensar. O que você, o que você achar melhor, tá? Então o ângulo de incidência, quando eu faço a rotação do meu espelho, vai ter que dobrar, vai ter que multiplicar, beleza? Então guarda essas informações aí, que isso vai ser para você aplicar nas questões, não tem jeito. Isso aí a gente tem que entender essas propriedades. E da onde são todas essas definições? Exclusivamente por geometria. Aqui, basicamente, a física você entendeu por que acontece, mas a prática é matemática. Óptica geométrica é exclusivamente aplicação de geometria plana, não tem outra saída. Então, se você tem muita dificuldade em geometria plana, volta lá nos seus papiros de matemática para você ver como é que funciona, porque é só isso. Geometria plana por dentro do estudo de espelhos. Beleza? Galera, não tem estresse nenhum a parte de espelhos. O que o pessoal se confunde muito na aplicação do espelho é a parte de formação. Só que se você entende aqueles princípios básicos que eu falei para você, você vai acabar fazendo isso e vai ser natural, não vai ter problema nenhum, beleza? Muito obrigado pela sua atenção. Esse foi a aula de hoje sobre espelhos esféricos. Ainda temos bastante coisa associada à ótica geométrica, à ótica como um todo. Então, se você é novo no canal, ainda não se inscreveu, se você só está acompanhando aqui, se inscreve para você não perder os conteúdos das próximas semanas, tá beleza? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Tchau, tchau!